Hoje o nosso tema vai ser sobre os ministérios do Estado. Os ministérios de Estado, vou explicar para vocês os ministérios, porque muita gente tem essa dúvida na proposta de intervenção. Como é que eu vou fazer para colocar o nome do agente? Eu não entendo de política, eu não acompanho, eu não sei o nome dos ministérios. Então a gente vai desmistificar essa parte dos ministérios hoje para vocês conseguirem fazer uma proposta de intervenção muito bacana. Enfim, essa linha editorial que a gente está fazendo aqui hoje é o Nick Responde. Eu sempre solto uma caixinha de perguntas toda segunda-feira lá no meu Instagram, perguntando temas que vocês querem que eu traga aqui para o canal, que eu explique nas lives. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar para minha caixinha de perguntas. O meu Instagram tá na descrição, meu arroba. Se você não me segue, me siga lá que eu posto conteúdo toda semana. E para você que não me conhece, eu sou a Nick Zanon e o meu objetivo nesse canal, nas minhas redes sociais, é te ajudar, é te ensinar a tirar 900 mais na redação do Enem em qualquer tema. E não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, igual muita gente pensa. Se você seguir o passo a passo que eu ensino aqui, você vai tirar essa nota. Então, se você está estudando para o Enem e precisa entrar na universidade, quer tirar 900 mais, me segue e manda esse vídeo também para um amigo seu que você acha que seja importante, que queira saber desse conteúdo de hoje. Vamos para o conteúdo, então? Esse é o tema de hoje, entendendo os ministérios. Então, vamos lá. O que são os ministérios? Os ministérios são órgãos do poder executivo, ou seja, aquele que tem o poder de fazer as coisas, partes da administração federal que ajudam o governo a executar suas funções. Então, a gente tem lá o governo e tem muitas demandas de coisas para serem realizadas na sociedade, nos estados, enfim. É um país gigantesco. Então, vamos lá para a responsabilidade. Ó. Responsabilidade específica. Cada ministério, igual eu falei, é responsável por uma área específica, como saúde, educação, economia. Então, tá vendo? São repartições do Estado. Ainda é o Estado, só que são mais específicos. Liderança. São chefiados por ministros de Estado, nomeados pelo presidente da República. Então, sempre que entra um presidente, ele vai renomear, né, os ministros. Então, ele vai indicar pessoas novas ou talvez vai manter. Mas, geralmente, acontece de serem trocados pelo presidente. Funções principais. Formulam e implementam políticas públicas. Administram recursos do governo e regulam setores específicos, igual eu falei dessa questão da especificidade ali em cima. Eles têm esse poder de formular e implementar políticas públicas, e eles administram os recursos do governo, o dinheiro. Estrutura interna. Cada ministério possui secretarias e departamentos que auxiliam na execução das suas funções. Então, ele tem muitas pessoas e tem outras divisões dentro dos ministérios que vão cuidar de várias coisas para no final tudo funcionar, tudo dar certo. Na redação do Enem, os ministérios podem ser utilizados como agentes da proposta de intervenção. Então, aqui é onde a gente está falando sobre a competência 5, que é a competência que analisa a sua proposta de intervenção. Os ministérios, eles podem funcionar como um dos 5 elementos da sua proposta, que é o agente. O agente é aquele que vai executar a ação da sua proposta de intervenção. E aí é muito comum, é claro que podem ter outros agentes da sua proposta de intervenção, mas o mais comum é colocar os ministérios, é colocar órgãos estatais, principalmente os ministérios. Então eu vim aqui hoje trazer para vocês esses ministérios, porque muita gente tem dúvida sobre qual colocar, não sabe o que faz nenhum deles. Então vamos falar um pouquinho sobre política hoje, relacionada à redação do Enem. Então, só adiantando para vocês, eu coloquei uma lista aqui com 22 ministérios. Tem mais do que 22 ministérios, mas eu trouxe aqui os que eu acho mais importantes que você pode citar na sua redação do Enem. E aí também, né, vamos deixar claro que falei sobre a questão dos presidentes que trocam. Um presidente também pode adicionar mais ministérios ou pode reduzir a quantidade de ministérios do que cada presidente acha mais importante. Também coloquei aqui, para auxiliar vocês, isso aqui é muito bacana, coloquei um tema e uma proposta de intervenção não completa, né? Bem resumidinha, bem breve, só para vocês terem uma noção de como vocês poderiam colocar. Coloquei 2 temas
para cada ministério 2 temas possíveis e uma proposta de intervenção para esses temas que utilizem esses ministérios. Ministério da Agricultura e Pecuária. O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele vai cuidar da agricultura e pecuária, que são essas questões maiores, né? Que a gente não tá falando aqui de agricultura familiar, bem coisas pequenas, sabe? A gente tá falando de grandes coisas aqui. Então, tá falando de latifúndios, né? Onde você tem ali muitas áreas enormes que cuidam. A gente tá falando daquele do agro agora. A gente tá falando do agro. Então, principalmente dessa parte, né? Então, ele vai cuidar disso, de políticas públicas referentes ao agronegócio aqui no Brasil e da pecuária, que no caso são a questão da criação de animais, principalmente gado. E agricultura a gente sabe que a gente tem aqui no Brasil. Temos soja, temos café, temos laranja, temos várias coisas aqui no Brasil, cacau também. Aqui no estado do Espírito Santo, onde eu moro, o que predomina é o café. A gente é bem conhecido pelo café por conta da região sudeste aqui, né? Que é mais café e juntando ali com Minas, com São Paulo, tem bastante café. Mas enfim, é basicamente isso que o Ministério da Agricultura cuida. Então, a gente tem aqui 2 temas possíveis. Primeiro tema, a importância da agricultura sustentável no Brasil. E aí, a proposta de intervenção para esse tema seria: o Ministério da Agricultura e Pecuária poderia promover a adoção de técnicas agrícolas sustentáveis. Assim, eu falei com vocês, vai ser bem resumidinho, porque a gente tem muitos ministérios, então aqui é só para te dar uma noção de como você poderia colocar aquilo lá. Segundo tema, o impacto das mudanças climáticas na produção agrícola brasileira. Proposta de intervenção: o Ministério da Agricultura e Pecuária poderia criar políticas públicas que incentivem a adaptação da agricultura às novas condições climáticas. Então, isso aqui é o Ministério da Agricultura e Pecuária. O próximo ministério é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, basicamente, o Ministério da Tecnologia e Inovação é responsável por formular e implementar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento tecnológico e de inovação no país, né? Como já diz o nome. Ele promove a pesquisa científica, o desenvolvimento das novas tecnologias, o estímulo à inovação nas indústrias e a ampliação do acesso à ciência e tecnologia para a sociedade. O Ministério também apoia a formação de recursos humanos qualificados e a cooperação internacional na área da ciência e tecnologia. E aí, para esse ministério, o que a gente tem aqui de temas possíveis? O papel da inovação tecnológica no desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E aí a gente tem o que para esse tema? Qual a proposta que a gente tem? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pode incentivar a criação de startups voltadas para o desenvolvimento sustentável. Agora, para outro tema, que seria os desafios da ciência brasileira no enfrentamento de crises sanitárias. Por exemplo, a gente teve aí o Covid, né? Então, o Brasil trabalhou bastante lá no Instituto Butantan para desenvolver uma vacina, isso é muito legal. E esse ministério aqui estava envolvido nisso. Proposta de intervenção: o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pode fomentar a pesquisa científica em áreas críticas da saúde pública, áreas que estão precisando de um estímulo, de uma ajuda. Próximo ministério, a gente tem o Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações, ele é responsável por formular e implementar políticas públicas relacionadas aos serviços de comunicação social e telecomunicações. Ele regula e fiscaliza setores como rádio, TV, internet e telecomunicações, além de promover a inclusão digital e a expansão do acesso à internet banda larga no país. O Ministério também cuida da política postal e apoia a modernização e a inovação tecnológica nos serviços de comunicação. Então, a gente tem aí a ver a Rede Globo, por exemplo, o SBT, essas grandes redes nacionais de comunicação, elas têm uma ligação com o Ministério das Comunicações. Sim, então também essas empresas de internet, de comunicação, a Vivo, por exemplo, que é uma grande operadora aqui no país, tem a
Tem a Oi, tem a Claro também, todas elas têm a ver com o Ministério das Comunicações, que é um dos ministérios que eu acredito que sejam mais difíceis de ser abolidos, né? Igual alguns aí podem ser abolidos. Esse aqui é bem essencial e ele já tá aí há muito tempo. E aí um tema possível seria a inclusão digital como meio de redução das desigualdades sociais no Brasil. E a proposta de intervenção, o Ministério das Comunicações pode expandir o acesso à internet em regiões carentes. Segundo tema, a influência das fake news na democracia brasileira. Proposta de intervenção, o Ministério das Comunicações pode criar campanhas educativas para combater a disseminação de fake news. Isso aqui é um tema bem atual, hein? Tá, é bem conveniente esse tema, principalmente se for ligado à IA, né? Se as fake news forem ligadas à inteligência artificial. Que tá acontecendo isso hoje, a gente sabe. Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura no Brasil é responsável por formular e executar políticas públicas voltadas para a promoção, preservação e desenvolvimento da cultura no país. Ele apoia a produção cultural e a preservação do patrimônio histórico e artístico. E o fomento a iniciativas culturais em diversas áreas, como artes, literatura, música e dança. O Ministério também coordena programas de incentivo à cultura e promove ações para garantir o acesso à cultura para toda a população. Teve um Enem aí que a gente poderia, e muita gente citou o Ministério da Cultura como agente, que foi o Enem de 2019, se eu não me engano, que foi o Enem que falava sobre a democratização do acesso ao cinema. Nessa redação aí, o pessoal utilizou bastante, porque o cinema, como aqui tá falando, né, é também uma parte da cultura brasileira. Então, dava para citar esse ministério muito nesse tema. Aí, temas possíveis. A preservação do patrimônio cultural brasileiro frente à urbanização. Ou seja, a gente tem uma urbanização aí, por exemplo, quantas vezes a gente já não viu, né? Quer dizer, eu que moro na capital, eu posso ter essa visão. Mas talvez quem tá mais de interior não tem. O que acontece? A gente tem prédios aqui na capital Vitória que são muito antigos. E como que você lida com esses prédios antigos, sendo que a cidade está crescendo, sendo que o metro quadrado está caríssimo e os prédios têm um tamanho determinado e eles podem ser utilizados? Como é que funciona isso? Então, foi lá da colonização mesmo, das primeiras pessoas que chegaram, quase 500 anos, né? E uma proposta de intervenção seria: o Ministério da Cultura pode criar incentivos para a preservação de sítios culturais. Sítios culturais não necessariamente está falando de sítio de uma roça, pode ser um lugar, né, específico, ameaçados pela urbanização. Tema 2. O papel das manifestações culturais na inclusão social no Brasil. Então, a gente tem manifestações culturais. São várias, né? Manifestações culturais, a gente está falando desde a produção de pão de queijo em Minas Gerais, que é uma cultura de Minas Gerais, até como uma dança do frevo lá no Nordeste. Então, são muitas coisas, né? Mas essas coisas geram uma inclusão social porque as pessoas podem participar disso, podem se inteirar de como acontecem essas coisas, a cultura, de onde elas vivem, e se sentirem mais... terem um sentimento maior de pertencimento, entende? Isso é muito bacana na questão da inclusão social. E a proposta de intervenção: o Ministério da Cultura pode apoiar projetos que utilizem a arte como ferramenta de integração social. Então, isso que a gente falou, por exemplo, da dança, é um tipo de arte. Agora, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar no Brasil é responsável por formular e implementar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do meio rural e da promoção da agricultura familiar. Lembra que eu falei lá que o primeiro, da agricultura e da pecuária, era um pouco diferente, porque lá que ele tratava dos latifúndios, no geral, de coisas grandes, exportações principalmente. Esse daqui já é mais focado nos pequenos agricultores. Ele apoia a inclusão social e econômica dos pequenos produtores, a produção sustentável e o acesso a mercados para produtos agrícolas de famílias rurais.
O Ministério também atua na reforma agrária, no fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura familiar e na promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, esse é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Por que é importante conhecer essa diferença entre aquele primeiro que eu falei, da agricultura e da pecuária, e esse aqui? Justamente porque os dois tratam de coisas diferentes. Um trata de um grande latifundiário, um agricultor que tem muitas condições, faz exportação, que mexe com talvez centenas de milhares de reais ou mais, ou milhões de reais, né? Geralmente são milhões de reais que a gente está falando. Então, por isso que é importante reconhecer essas diferenças, porque lá na hora de você citar seu agente, dependendo do tema, o tema não, se estiver falando sobre agricultura familiar, sobre igualdade fundiária no Brasil, não tem como você citar o outro ministério que vem primeiro, né? Que é o Ministério da Agricultura e da Pecuária, porque, igual eu falei, eles mexem mais com os grandes. Esse daqui é mais relacionado aos pequenos, à distribuição de terras e a questão social da agricultura. Tema 1. A importância da agricultura familiar para a segurança alimentar no Brasil. Proposta de intervenção. O Ministério do Desenvolvimento Agrário pode desenvolver políticas públicas de apoio à agricultura familiar. Tema 2. Desafios para a igualdade fundiária no Brasil. Proposta de intervenção. O Ministério do Desenvolvimento Agrário pode promover a redistribuição de terras para pequenos produtores. Agora vamos para o próximo. Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome no Brasil é responsável por formular e executar políticas públicas voltadas para a promoção da assistência social, apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e o combate à fome. Suas principais funções incluem assistência social, que é o primeiro aqui, desenvolvimento e assistência social, coordenar programas de proteção social como o Bolsa Família e outros benefícios para famílias de baixa renda. O primeiro foi assistência social e o 2, desenvolvimento social, que é implementar iniciativas para inclusão social e redução das desigualdades. O primeiro, ele é assistência social, e a segunda função é o desenvolvimento social. O terceiro foco é combate à fome. Desenvolver ações para garantir a segurança alimentar e nutricional, além de coordenar programas de distribuição de alimentos e apoio a comunidades em situação de insegurança alimentar. Esse daqui é uma parte também que está sendo muito falada nos últimos anos. Então, se vocês quiserem dar um foco nisso daí também, eu aconselho. É um dos temas que eu acho mais importantes para esse ano. Eu não citei família, por quê? Porque isso aqui tudo envolve muita família. Lembra que ele até falou do Bolsa Família? Então, isso aqui tem tudo a ver. Tema 1. Os desafios para a erradicação da fome no Brasil. Proposta de intervenção. O Ministério do Desenvolvimento pode ampliar programas de segurança alimentar. Então, se a gente já tem alguns programas, ele vai ampliar os programas. Tema 2. Papel da assistência social na redução das desigualdades sociais no Brasil. Proposta de intervenção. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social pode fortalecer os serviços de assistência social. Igual eu falei, gente, não pensei, nossa, mas essa proposta de intervenção é só isso. Igual eu falei, é só para vocês terem uma ideia de como ele se encaixaria numa proposta. Isso aqui não é uma proposta toda elaborada. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no Brasil é responsável por formular e implementar políticas voltadas para o desenvolvimento industrial, o comércio e os serviços. Suas principais funções incluem promover a competitividade e a inovação na indústria, apoiar a modernização e a expansão do setor industrial, regular e fomentar o comércio interno e externo, estabelecer políticas para a facilitação do comércio e a proteção do mercado nacional, serviços, caso incentivar o crescimento e a qualidade dos serviços, promovendo a competitividade e eficiência no setor
de serviços. O Ministério também coordena iniciativas para melhorar o ambiente de negócios e apoiar empreendimentos, incluindo a desburocratização e a modernização de processos. Isso aqui me lembrou o Sebrae agora, né? O Sebrae é uma grande ferramenta aí na questão do empreendedorismo no Brasil. Tema 1. A importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento econômico do Brasil. Lembrei aqui do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que tem lá na Globo. Passa de manhã, acho que no sábado ou no domingo. É muito bom. O Ministério do Desenvolvimento pode desburocratizar processos para microempresas. Tema 2. Os desafios da industrialização sustentável no Brasil. Proposta de intervenção. O Ministério do Desenvolvimento pode promover práticas industriais que respeitem o meio ambiente. Próximo. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Olha as principais funções desse ministério. Proteger os direitos fundamentais de todas as pessoas, incluindo direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Garantir a inclusão social e a cidadania plena para todos os brasileiros, especialmente para grupos vulneráveis como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e populações em situação de risco. A gente está falando aqui das minorias. E desenvolver e coordenar políticas voltadas para a igualdade, justiça social e prevenção e combate à discriminação e violência. O Ministério também atua na implementação de programas de apoio e defesa dos direitos humanos e na articulação com outras instituições para garantir a efetividade dessas políticas. Um tema que poderia ser citado, esse ministério aqui, foi o tema de 2021, que foi do acesso à cidadania, direito à documentação pessoal. Então, isso aqui você poderia, sim, citar o Ministério da Cidadania. Tema 1. Os desafios da promoção da igualdade racial no Brasil contemporâneo. A gente vai ver que tem outro ministério que também encaixa esse tema aqui, mas vamos lá. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania pode implementar políticas públicas focadas na promoção de igualdade racial, com ênfase na educação antirracista, do acesso da população negra a oportunidades socioeconômicas. Esse aqui ficou um pouquinho mais detalhado. Consegui deixar um pouquinho mais detalhado para vocês. Tema 2. A luta pelos direitos da população LGBTQIA+, no Brasil. A gente tem visto aí ultimamente, assim, nos últimos 10 anos, muito se falar ou mais, né, sobre essa população, a população LGBTQIAP+, que agora tem uma nova letra na sigla. É um tema que vem sendo muito discutido e, se eu não me engano, no começo desse ano, teve uma tentativa de uma mudança na lei para essa questão do casamento LGBT. Então, é um tema quente, tá bom? Eu aposto, é um dos temas que eu aposto para esse ano também. Eles nunca falaram sobre a questão LGBT e é um tema muito importante no nosso país. Onde eu consigo achar redações nota 1000 dos Enems antigos para mim ler? Olha, o INEP, ele disponibiliza todo ano uma lista com as redações nota 1000. Mas se você digitar no Google, redação nota 1000, Enem 2023, por exemplo, que foi o do ano passado, você consegue achar, Carlos. Você consegue achar. Tem vários sites que vão aparecendo várias listas para você. Mas se você quiser, tem lá no INEP. Digita INEP, lá no Google. INEP, redações nota 1000, 2023. E aí vai ter lá a cartilha com todas as redações que... Todas não, acho que todas, não me lembro exatamente, mas com bastante redações nota 1000. E aí você dá aquela estudada. Eu adoro estudar por redações nota 1000, isso é muito fantástico, isso te ajuda demais. Eu sempre falo isso. Eu já li mais de 500 redações nota 1000. Isso foi assim, se não foi a coisa que mais me ajudou a evoluir em redação, foi uma das coisas que mais me ajudou a evoluir em redação. Realmente muito bom, você consegue traçar paralelos entre as redações, ver o que elas têm em comum, você consegue relacionar os parágrafos de cada redação para ver como é que eles são construídos, qual o vocabulário dessas pessoas, que muita gente tem dúvida em vocabulário. Gente, eu não conheço essas palavras difíceis. Quanto mais você vai lendo, mais palavras difíceis você vai aprendendo, porque o pessoal utiliza um vocabulário mais rebuscado para escrever.
Além dos repertórios, que as pessoas utilizam muitos repertórios que você não conhece e que você acaba conhecendo a partir das suas redações. É incrível, é maravilhoso você ler redações nota 1000. Aconselho bastante. Então, no Google você consegue achar já, se você quiser ler. Eu quero ler agora. Vai lá no Google e digita que você já consegue achar. Espero que eu tenha ajudado. E aí, uma proposta de intervenção para esse tema: o Ministério dos Direitos Humanos pode promover políticas públicas que assegurem os direitos da população LGBTQIA+. E aí lá, igual eu falei, isso aqui é só uma base para você ter uma ideia de como seria uma proposta, e aí você, a partir disso, você vai detalhando. O Ministério da Educação no Brasil é responsável por formular e implementar políticas públicas voltadas para a educação em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, que é o que você está querendo, né? Que você está querendo entrar. Você vai entrar, meu filho. Só seguir as coisas que eu te passo aqui, só acompanhe um canal muito bom no YouTube que vai te ajudar. Chama Nick Zanon. Esse canal aí é muito bom, tá bom? Tem um perfil também no Instagram muito bom e posta coisa todo dia sobre redação. E é muito bom também. Se chama Redação Nick Zanon. Você vai lá e pesquisa pra você ver. Depois você me fala como é que é. E aí, continuando. As principais funções incluem desenvolver e coordenar políticas para a educação infantil, fundamental e média, incluindo a elaboração de currículos e diretrizes pedagógicas. Regular e apoiar instituições de ensino superior, promover a pesquisa científica e a formação de recursos humanos qualificados. Implementar programas de capacitação e valorização dos profissionais da educação. Professores, formação dos professores. Promover a inclusão educacional e garantir o acesso para todos, o acesso à educação para todos, especialmente para grupos em situação de vulnerabilidade. Educação profissional e tecnológica, que no caso é apoiar a educação técnica e profissional, facilitando a formação para o mercado de trabalho. O MEC também é responsável pela gestão de programas e ações relacionados ao financiamento da educação e à melhoria de qualidade no ensino. Esse aqui é famosíssimo como agente. Eu acho que esse aqui, ele é o mais usado. Vou chutar essa pra vocês. Ele é o mais usado. Entre as 500 redações nota 1000 que eu já li, ele é o mais utilizado. Os desafios da educação básica no Brasil relacionados às desigualdades regionais. Por exemplo, o primeiro tema. Uma proposta de intervenção. O Ministério da Educação pode promover investimentos em infraestrutura educacional em regiões carentes. Tema 2. A importância... Quer dizer, eu li a proposta de intervenção? Vou ler aqui, caso tenha esquecido. O Ministério da Educação pode promover investimentos em infraestrutura educacional em regiões carentes. Então, a gente sabe que tem... Nossa, eu já vi várias escolas que estavam assim, não tinha quadra a escola, não tinha como os alunos realizarem uma aula de educação física. O que você acha de modelo pronto? Ai, gente. Ô, Laura, se você tiver aí ainda, explica pro Carlos Alberto o que eu acho de modelo pronto. Ai, gente, tema polêmico, muito polêmico. Carlos, eu sou totalmente contra modelo pronto. Desculpa se eu te decepcionei. Mas eu sou totalmente contra, porque é um serviço. Os professores que ensinam isso para os alunos hoje na internet, qualquer lugar, na verdade, eles prestam um serviço para a educação, porque a redação do Enem... Vamos lá. Primeiro, o Enem. O que é o Enem? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Só que ele não serve mais para examinar o ensino médio. Ele não serve mais para falar, olha, os alunos estão aprendendo isso, isso e isso, e tá tudo bem, vamos investir em tal coisa. A Laura já respondeu. Vamos investir em tal coisa porque tá faltando isso na educação do ensino médio. Não serve mais para isso. Ele é só uma prova para te fazer entrar na universidade. Então, aí qual que é o papel do Enem relacionado à redação? O que a redação tem a ver com o serviço que ela vai prestar, enfim, aos alunos? O que muda na vida dos alunos a redação do Enem? E aí, qual que é o papel da redação do Enem? Já que ele não é mais para medir o ensino médio e ele só serve para fazer você entrar na universidade. Ou seja, se você
não aprende redação no ensino médio, e você vê lá que você tem uma redação pra você tirar uma nota muito boa pra você entrar na faculdade, você tem que fazer o quê? Estudar redação. Ou seja, qual que é o objetivo, né? Assim, é claro que um dos objetivos é te fazer entrar na universidade, mas o MEC também quer que você aprenda a escrever uma redação. Ele quer indiretamente. Outro exemplo, os próprios temas da redação, eles só servem para você entrar na universidade? Não, todo ano os temas da redação, eles são comentados nacionalmente pela mídia, e o tema fica em alta. Então ele quer que aquele tema seja discutido. Então não é só para você entrar na universidade. Tenho muita dificuldade para começar uma redação sem ser com modelo pronto. Estou tentando aprender. Que bom que você está tentando aprender. Só isso é incrível. E tá tudo bem você utilizar modelo pronto se você tá no início. Se você tá no início, se você tem muita dificuldade, tudo bem. Você pode utilizar para iniciar seus estudos de redação. Mas com o tempo, você tem que evoluir para aprender a desenvolver seus próprios modelos. Por quê? Eu vou explicar. Igual eu tava falando, você tem que aprender a fazer uma redação. E por quê? Porque isso não vai te auxiliar só para você entrar na faculdade. Igual eu falei, o Enem, ele não quer só isso. O Ministério da Educação que mexe com o Enem, eles querem que você tenha algum resultado com aquilo ali. E eu sempre digo, um exemplo que é, eu fui fazer um currículo para um emprego. E lá, quando eu percebi já era tarde demais. Eu já tava utilizando coisas da redação para escrever o meu currículo. Tipo, coisas que você utiliza na redação, por exemplo, quando você aprende a escrever um texto dissertativo argumentativo. A coesão. Coesão entre as partes do texto. Uma parte tem a ver com a outra, as partes não são desconexas, as coisas são juntas, tem a ver, tudo é ligado. Então, quando eu fui escrever meu currículo, e eu falei lá em cima, eu já trabalhei com isso, isso e isso. E lá embaixo eles perguntaram minhas competências pessoais, por exemplo, qualidades que eu poderia falar sobre mim. Aí eu não falava só qualidade, eu acho que eu tenho qualidade, porque eu sei trabalhar, eu tenho uma qualidade, por exemplo, trabalho em grupo, porque eu sei trabalhar em grupo, porque eu me dou bem com as pessoas, não. Eu sei trabalhar em grupo porque lá em cima eu já trabalhei com tal e tal coisa, que eu citei lá em cima. Eu já fiz isso, isso e isso que demonstram a minha capacidade de trabalhar em grupo. Tá vendo como, sabe? Isso é uma das coisas. E se a gente for falar de repertório coringa, repertório sociocultural, gente, pelo amor de Deus, você consegue, assim, você tem acesso a muito, você se torna uma pessoa, assim, você consegue conversar com uma pessoa sem parar o assunto. Tipo, você tem o que falar, sabe? Não tô falando só com uma pessoa que você conheceu agora, tenho com quem conversar, tem um assunto pra conversar, não. Uma pessoa importante, criar relações. Mercado de trabalho hoje é relações. Então você tem assunto, você sabe. E além disso, vários conteúdos à prova de redação você utiliza em outras matérias do Enem. Por exemplo, conteúdo de história, sociologia e filosofia, demais. Muitas coisas. Então, isso é incrível. Isso é incrível. E depois que você aprende a fazer, você não desaprende. Você não desaprende mais. E tem até eu falei até agora sobre os motivos mais sociais do que você poderia utilizar a redação, mas falando sobre as consequências de você utilizar um modelo pronto na redação do Enem para passar na faculdade, como isso diretamente impactaria dessa forma, você tem certeza que você vai decorar uma redação de 30 linhas inteira, com cada vírgula em cada lugar, porque uma vírgula muda o sentido. Muda o sentido do que você está querendo dizer. Você vai decorar isso tudo e vai tirar uma nota boa. Lá no Enem, num dia, com toda a pressão possível, você vai lembrar de cada coisa que tá escrito no modelo e vai conseguir fazer? É bem difícil. E outra coisa também é a questão do tema. Nem todo modelo se encaixa. Quer dizer, nem todo... A maioria dos modelos, elas não se encaixam, ela não se encaixa para todos os temas. Tem muitos temas. Nossa, eu já vi diversos temas de gente mandando para mim no direct. Nossa, eu tentei usar o tema de tal redação e não deu. Porque realmente tem coisas que não dá. Tem coisas que você tem que saber os seus próprios repertórios. Você tem que saber escrever. Então, estão falando aí de coisas sérias. E outra coisa também, falando de repertório coringa e redação modelo pronto, cada vez mais os corretores, sempre falo isso também, estão sendo treinados para
para reconhecer a autoria nos textos. Falar, olha, esse texto foi você que escreveu. Esse texto não foi um professor que liberou um modelo pronto. Então, se você estiver começando a estudar, se você ainda for um aluno que tem dificuldade nessa questão da redação, tudo bem você utilizar para início, mas vá sempre, só de você tentar aprender, você falou, tô tentando aprender, isso é maravilhoso. Só de você tentar aprender já é muito bacana. E aí os corretores estão de olho nisso, de ver o que é um texto que você escreveu. E o corretor, gente, eu falei até ontem também sobre isso, toda live tem um comentário sobre modelo pronto ou repertório coringa. Ontem eu tava falando que os corretores, eles corrigem aproximadamente 100 provas por dia. No mínimo, porque cada pacote de provas de redação do INEP tem 50 provas de redação. E ele ganha por correção de redação. Então, cada uma ele ganha um valor, né, por redação corrigida. Então, ele tem que, o mais rápido possível, ler a redação, dar a nota para a próxima. E quando você corrige 100 redações por dia, você percebe padrões, você percebe repertórios que várias pessoas estão utilizando. Então, você vai dar a bobeira de escrever um repertório e o seu corretor ele vai saber que um monte de gente está usando a mesma coisa. Além de que o seu texto é corrigido por 2 corretores. Então, você tem isso aí vezes 2. Porque aí tem as correções de um e tem as correções do outro. É complicado essa questão de modelo pronto, né? Mas vamos assim, funciona para várias pessoas, já aconteceu, já tem até pouquíssimas, tá? Mas, se não me engano, tem 1 ou 2 que o pessoal já leu e falou, realmente, isso aqui é modelo pronto. De redação nota 1000. Mas aí a pessoa deu muita sorte e também a gente, que é corretor, vai corrigir essas redações depois, a gente vê que tem vários erros e foi erro do corretor ter dado essa nota. Que realmente não merecia, que algumas tiram até menos de 900, tá bom? Essas que eu falei que receberam, se eu não me engano, tem análise de alguns professores na internet sobre essas redações que receberam. E, assim, é incrível como o corretor foi desatento naquilo ali. Mas não deixe pra sorte decidir a sua nota. Se você quer entrar na universidade, se você quer um futuro, uma universidade federal, talvez, quem sabe, invista tempo nesse conhecimento. A redação é a forma mais fácil de elevar a sua média geral no Enem. A sua média geral é quando você soma matemática, linguagens humanas, natureza e a redação. Então, você soma tudo, divide pelo número de elementos, que são 5 áreas do conhecimento, e aí você tem a sua média geral. Então, se você aumenta 100 pontos na sua redação, o que é aumentar 100 pontos em matemática? É muito complicado aumentar 100 pontos em matemática. Agora, aumentar 100 pontos em redação, pô, é tranquilo. É tranquilo, estuda que você consegue. Matemática, você demora um tempo, tá? Pra aumentar essa média aí. História também, essas partes de humanas. Nossa, natureza, pra você aumentar 100 pontos. Linguagens. Gente, linguagens pra você aumentar 100 pontos. É assim, é um número de questões absurdo que você tem que acertar. Mas que bom que a gente conversou sobre isso, que bom que tem pessoas interessadas aqui no conhecimento. A importância da educação inclusiva no Brasil. Proposta de intervenção, o Ministério da Educação pode incentivar a formação de professores capacitados em práticas inclusivas. Agora a gente vai para o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. O Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte no Brasil é responsável por formular e implementar políticas públicas que incentivem o empreendedorismo e apoiem micro e pequenas empresas. Suas principais funções incluem promover e facilitar a criação de novos negócios, incentivando o empreendedorismo no país, criar e executar políticas que fortaleçam micro e pequenas empresas, proporcionando acesso a crédito, inovação, capacitação em mercados, desburocratização e simplificação, no caso, trabalhar para simplificar processos e reduzir a burocracia, facilitando o ambiente de negócios para micro e pequenas empresas, e a formalização de negócios, que é incentivar a formalização dos microempreendedores individuais, os famosos MEIs, e pequenas empresas, garantindo acesso a direitos e benefícios. O Ministério também atua na coordenação de programas de apoio técnico e financeiro na articulação com outras entidades para promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade das micro e pequenas empresas.
Tema 1. O empreendedorismo como forma de inclusão social no Brasil. Proposta de intervenção. O Ministério de Empreendedorismo pode promover a criação de linhas de crédito acessíveis para pequenos empreendedores. Muito bacana. Tema 2. Os desafios para a formalização de micro e pequenas empresas no país, no Brasil. O Ministério do Empreendedorismo pode desburocratizar o processo de formalização das empresas. Alguns estão mais detalhados, outros não, porque haja imaginação para criar uma proposta de intervenção bem detalhada para todos esses. 22 ministérios, 2 temas para cada um, são... Aí, é isso aí, gente, que o professor de redação passa. Ministério do Esporte, próximo. As principais funções do Ministério do Esporte incluem nos esportes de base e os esportes relacionados à educação. Incentivar a prática esportiva nas escolas e comunidades, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento de talentos desde cedo. Aí, em relação aos atletas de alto rendimento. Apoiar atletas e equipes de alto rendimento, coordenando programas de preparação para competições nacionais e internacionais, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Infraestrutura esportiva, desenvolver e financiar a construção e manutenção de instalações esportivas em todo o país. Inclusão social, utilizar o esporte como ferramenta para a inclusão social, promoção da saúde e combate às desigualdades. E tem os eventos esportivos, que ele cuida também, coordenar e promover a realização de eventos esportivos de grande porte no Brasil. O Ministério também atua na formulação de políticas para a democratização do acesso ao esporte e no apoio a iniciativas que utilizam o esporte como meio de transformação social. Essa parada do esporte é muito bacana em relação a essa questão social que ele tem, né? Tema: o papel do esporte na inclusão social de jovens no Brasil. A gente tem aí a nossa Raíssa, a nossa fadinha do skate, que é uma jovem que é periférica, que conseguiu tantas coisas, né? Que o esporte provém. O Ministério do Esporte pode ampliar programas de incentivo à prática esportiva em áreas carentes. Já temos alguns programas assim, inclusive. Tema: o esporte como ferramenta de saúde pública. Nossa, isso aqui é assim. Vamos falar de uma coisa aqui, que é prevenção, medidas preventivas dos problemas na sociedade que a gente não tem hoje, o Estado cumprindo isso aí. Pensa se a gente tivesse uma população que faz exercício físico todo dia, semanalmente, que tem a prática regular de exercício físico. Outra coisa também, por exemplo, a alimentação, que se alimenta bem. Se isso fosse uma coisa incentivada, fosse uma coisa priorizada pelo Estado, vocês acham que a gente teria tanto problema de saúde igual a gente tem no país? Não teríamos. Isso assim, nossa, tem uma carambada, para não falar outra palavra, de artigos relacionando problemas de saúde futuros à prática regular de exercício físico e à alimentação saudável. Então, assim, é uma medida que iria... E assim, quando o governo ele vai gastar com saúde depois, ele gasta muito mais do que ele teria que investir nisso, como uma medida mais de prevenção. Então, ele investe muito mais depois. O gasto depois, o preço que ele paga depois é muito alto, que a gente paga, né? Incrível. Que a gente paga. Então, se ele fizesse isso, quanto que ele não iria economizar, o próprio Estado iria economizar com a saúde. É muito bacana você apoiar políticos que, e principalmente agora que a gente está no momento de eleição, que priorizem isso, que priorizem a saúde pública no sentido de prevenção dos esportes, da alimentação saudável. Isso é muito bacana. Proposta de intervenção: o Ministério do Esporte para desenvolver campanhas que incentivam a prática esportiva para a promoção de saúde. A gente tem aí, por exemplo, hoje, as academias populares aqui no Brasil, que são essas que ficam em praças. Não sei como é nos estados de vocês essa questão, eu sou do Espírito Santo, então aqui acontece isso. Talvez os estados tenham outras coisas. Outro ministério agora, a gente tem o Ministério da Igualdade Racial. Lembra que eu falei que tinha um tema lá em cima do Ministério da Assistência Social? Desenvolvimento e Assistência Social, que encaixaria em outro ministério?
Então, é esse ministério aqui que eu estava falando. A gente tem um ministério só para a questão racial, que é importantíssima no nosso país. As principais funções do Ministério da Igualdade Racial incluem desenvolver políticas públicas para reduzir as desigualdades raciais em diversas áreas como educação, saúde, trabalho e habitação. Implementar ações e campanhas para combater o racismo, a discriminação e a violência racial em todas as suas formas. Proteger e promover os direitos das comunidades quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, garantindo seu acesso a recursos e direitos. Fomentar a inclusão social e econômica da população negra e de outros grupos étnicos e raciais historicamente marginalizados. Promover o conhecimento e a valorização da cultura e da história afro-brasileira, incluindo a preservação de patrimônios culturais. O Ministério também atua na articulação de políticas com outros órgãos governamentais e na promoção de ações afirmativas que garantam oportunidades iguais para todos os grupos raciais no Brasil. Muito, muito, muito bacana. Tema 1. Os desafios para a igualdade racial no Brasil contemporâneo. Proposta de intervenção. O Ministério da Igualdade Racial pode promover políticas de inclusão e combate ao racismo. Tema 2. A importância da valorização da cultura afro-brasileira para a construção da identidade nacional. Proposta de intervenção. O Ministério da Igualdade Racial pode apoiar iniciativas que valorizem a cultura afro-brasileira. Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional agora. As principais funções desse ministério são criação de programas e políticas públicas para estimular o crescimento econômico em áreas menos desenvolvidas, promovendo a geração de emprego e renda. Gestão de recursos hídricos, implementação de políticas de gestão de recursos hídricos, incluindo a construção de barragens, canais, sistema de irrigação essenciais para o desenvolvimento agrícola e a segurança hídrica. Defesa civil, coordenação de ações de defesa civil com foco na prevenção, mitigação, preparação e resposta e recuperação em situações de desastres naturais e tecnológicos. Então, nesse caso, desse desastre que a gente teve esse ano, no caso não foi foi um desastre causado pela chuva, que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, que poderia ter sido evitado, a gente viu sobre isso nos jornais. Então, faltou aí uma atenção desse ministério e da questão do estado também, do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que teve essa questão aí estadual também. E também temos desenvolvimento de políticas voltadas para a expansão da irrigação no país, visando melhorar a produtividade agrícola. Então, a gente tem aí a questão da irrigação, porque um dos motivos de hoje em dia a gente ter tanta produção, conseguir produzir tanto em locais que seriam tecnicamente inférteis, terras que não dariam para se produzir nada, é a irrigação. Então, essa questão de levar a água para esses lugares é muito importante, porque aí você tem uma região que é mais seca, uma região que é mais úmida, que é mais produtiva. Então, essa aqui, regionalmente, quando a gente está falando do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a gente tem uma região que ganha mais, que tem um maior desenvolvimento. E essa outra que produz menos, ela vai receber menos. Então, se a gente leva água para cá, a gente está levando desenvolvimento, a gente está levando mais dinheiro para essa área daqui. E aí, tema: os desafios no desenvolvimento regional do Brasil. Proposta: o Ministério da Integração pode promover políticas que incentivem o desenvolvimento de regiões economicamente desfavorecidas. Por exemplo, Nordeste, a gente conhece bastante que tem esse problema. E um dos problemas é a água, justamente o que eu estava falando. A gente tem aí vários projetos para levar água até lá, transposição de rios, mas ainda é uma burocracia muito grande para isso acontecer, infelizmente. Mas, enfim, esperamos que as coisas melhorem. Tema 2. A importância da integração regional para o crescimento econômico do Brasil. Então, como que a integração
de todas as regiões contribuem para o crescimento do Brasil como um todo. Proposta de intervenção, o Ministério da Integração pode fortalecer políticas públicas que estimulem a cooperação entre diferentes regiões do país. Então, as regiões cooperando uma com as outras, quem sabe a gente não tenha essa questão do crescimento do país todo. Ministério da Justiça e Segurança Pública. As principais funções deles são elaboração de políticas nacionais para combater a criminalidade, coordenação e integração entre as polícias federais, estaduais e municipais, além de outras forças de segurança. Hoje em dia a gente tem várias polícias, tem polícia... Agora, se eu não me engano, o agente penitenciário virou polícia penitenciária também. Temos a polícia... Essa polícia que era polícia municipal, que era guarda municipal, virou polícia municipal também. Temos algumas mudanças aí. Também temos desenvolvimento de políticas relacionadas ao sistema judiciário, incluindo a promoção de acesso à justiça e a defesa dos direitos fundamentais. Proposta de reformas que visam melhorar a eficiência e a transparência do sistema de justiça brasileiro. Acordos de cooperação com outros países para tratar questões legais e transnacionais, como extradição e combate ao crime organizado internacional. E direitos humanos, formulação de políticas e programas para promoção e proteção dos direitos humanos, com ênfase na proteção de grupos vulneráveis, as minorias, como mulheres, crianças, idosos, povos indígenas e pessoas com deficiência. Combate à discriminação, no caso, implementação de ações para combater o racismo, o preconceito e qualquer outra forma de discriminação. E, por último, temos a cidadania também, que ele tem a ver. Por último, não, temos mais alguns aqui. Mas, enfim, então pegando, esse Ministério da Justiça e Segurança Pública faz bastante coisa. Já falei sobre enfrentamento de tráfico de drogas, né? Coordenação de programas de segurança, iniciativas para reduzir a criminalidade e promover a segurança pública com enfoque na cidadania, gestão e supervisão das políticas penitenciárias, incluindo a promoção de condições dignas nas unidades prisionais e reintegração social dos apenados. A gente sabe que isso daí também é um problema sério que temos que resolver. Enfim, basicamente isso que o Ministério da Justiça e Segurança Pública trata. Um tema é os desafios da segurança pública no Brasil e o combate à violência urbana. Meu irmão fez uma redação sobre isso, estou muito feliz. E ele citou Batman. Ele citou o Batman por conta de Gotham, né? Que é uma cidade que tem muita violência. Adorei, gente. Olha só, repertório é isso. Repertório é coisa sua, coisa que vem com você. Isso é muito massa. O Ministério da Justiça pode desenvolver políticas de prevenção à criminalidade em áreas vulneráveis. Foi exatamente isso que meu irmão colocou na redação dele, inclusive. Que a gente poderia ter mais, por exemplo, mais policiamento nessas áreas vulneráveis. Construção de unidades da polícia, maior construção de unidades de polícia nessas áreas. Tema 2. O papel da justiça na garantia dos direitos fundamentais no Brasil. A gente tem uma questão aqui mais judiciária agora, direito. O Ministério da Justiça pode criar programas de acesso à justiça para populações marginalizadas. Isso aqui, gente, não só o acesso a, por exemplo, um advogado, mas o acesso à própria lei. As pessoas têm que conhecer a lei. Você conhece a Constituição? Tipo assim, a maioria da Constituição? Ou você só sabe aqueles direitos básicos? Porque eu sei os básicos só. É uma coisa que a gente... É uma autocrítica isso aqui. A gente tem que ter acesso a essas coisas. E pensem do ponto de vista linguístico. Gente, hoje eu estou aqui militante. Eu estou militando hoje. Pense do ponto de vista linguístico. Vocês acham que a Constituição ela foi feita para todas as pessoas entenderem o que está escrito lá? Com aquelas palavras rebuscadas. Vocês acham isso? Ou será que ela foi escrita para uma minoria entender? Só para quem tem acesso à educação? Para quem estudou, para quem teve acesso a uma universidade privada, por exemplo, um ensino superior, e sabe muito de norma culta, porque lá é norma culta com pressão. Vamos pensar sobre isso, né? Próximo, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ele cuida de políticas ambientais, vamos lá.
Formulação de políticas ambientais, licenciamento ambiental, no caso, a supervisão e regulação do processo de licenciamento de empreendimentos, construções, né, garantindo que essas construções sigam um padrão que respeite o meio ambiente. Mudanças climáticas, então, Política Nacional de Mudanças Climáticas, formulação e execução de políticas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, incluindo redução das emissões de gases e efeito estufa, e a promoção de energias renováveis, acordos internacionais, a gente tem aí a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, temos o Acordo de Paris também, conservação da biodiversidade, espécies ameaçadas, por exemplo, gestão de recursos hídricos, Política Nacional de Águas, que é a implementação de medidas para assegurar a quantidade e qualidade da água para as atuais e futuras gerações, desenvolvimento sustentável, promoção de práticas que desenvolvam, conciliando o crescimento econômico com a preservação ambiental, a famosa economia verde. Controle de desmatamento, gestão de resíduos sólidos, por exemplo, a coordenação de resíduos por exemplo, da reciclagem, né? A redução da geração de resíduos e a destinação adequada de resíduos perigosos. Defesa e proteção do patrimônio animal, proteção de ecossistemas, combate a crimes ambientais. O Ministério do Meio Ambiente desempenha um papel central na promoção de um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a produção e a proteção do meio ambiente, buscando garantir que o crescimento do país ocorra de forma sustentável e alinhada com os compromissos internacionais de preservação ambiental e enfrentamento de mudanças climáticas. Tema 1. Os desafios para a preservação ambiental no Brasil frente ao desenvolvimento econômico. Proposta: o Ministério do Meio Ambiente pode promover políticas que conciliem a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Tema 2. A importância da conservação da Amazônia para o equilíbrio climático global. Proposta de intervenção: o Ministério do Meio Ambiente pode reforçar a fiscalização contra o desmatamento ilegal na Amazônia. A gente tem hoje fiscalizações de satélite que controlam isso. Isso é muito bacana, a gente deveria investir mais nisso. E você consegue todo dia, em tempo real, ver a parte que está sendo desmatada. Estão invadindo para tirar madeira, etc. Fazer garimpos ilegais, né? É muito bacana. Ministério de Minas e Energia. Suas principais funções, no caso do Ministério de Minas e Energia, incluem planejamento da matriz energética, promovendo o uso de fontes renováveis e a eficiência energética, a supervisão da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a regulação e fiscalização das atividades de mineração, além do incentivo à exploração sustentável de recursos minerais energéticos. O Ministério de Minas e Energia, o MME, também trabalha para garantir a segurança energética do país e promover o uso de biocombustíveis, combustíveis que são feitos, por exemplo, de cana, que a gente tem o etanol, que é feito de cana de açúcar. Muito bacana isso. A gente tem outros também. O milho também eles usam para fazer nos Estados Unidos, que lá tem bastante plantação de milho para fazer combustível também. Temos o álcool, que serve como um biocombustível. O álcool também, por exemplo, tirar e transformando plantas, né, para transformar em álcool. Diferente dos combustíveis fósseis, né, que demoram milhões de anos para repor aquilo ali, né. A gente está hoje consumindo um material que ficou lá milhões de anos degradando, uma hora vai acabar. Então, essa é a ideia de ser algo sustentável. Você consegue manter isso a longo prazo. Eu falei... Falei aqui em cima, né? A segurança energética dos impactos sociais e ambientais no Brasil. O Ministério de Minas e Energia pode incentivar a utilização de fontes de energia sustentáveis que minimizem impactos ambientais. O Ministério das Mulheres. A gente também tem questões bem importantes aí nesse ministério aqui que você poderia utilizar na sua proposta de intervenção como agente. A gente teve o tema do ano passado, inclusive, que você poderia utilizar.
esse ministério aqui. As principais funções incluem o combate à violência contra a mulher, a promoção de saúde feminina, o apoio à participação política das mulheres e a implementação de programas educativos sobre a igualdade de gênero. O Ministério também articula parcerias com outros órgãos e participa de fóruns internacionais para promover os direitos das mulheres. Um tema possível, a luta pela igualdade de gênero no Brasil e os desafios para a implementação de políticas públicas. Proposta, o Ministério das Mulheres pode promover campanhas educativas sobre igualdade de gênero. Qual outro ministério que daria para promover campanhas educativas? Que é o nosso ministério que serve para várias coisas. Da educação. Tema: os desafios para a erradicação da violência contra a mulher no Brasil. Proposta: o Ministério das Mulheres pode criar políticas de proteção e apoio às vítimas de violência doméstica. Agora, o Ministério da Pesca e Aquicultura. O Ministério da Pesca e Aquicultura é responsável por formular e implementar políticas públicas para o setor pesqueiro e de agricultura no Brasil. Ele atua na regulamentação da pesca, promoção da aquicultura e conservação dos recursos pesqueiros e desenvolvimento sustentável das atividades relacionadas à pesca e o cultivo de organismos aquáticos. Tema 1. Os desafios da sustentabilidade na pesca do Brasil. Proposta de intervenção. O Ministério da Pesca pode incentivar a prática de pesca sustentável e o combate à pesca predatória. Isso aqui é um problema, tá bom? Isso aqui, inclusive, eu acho que cai até em biologia no Enem, esse tema aqui. Tema 2. A importância da agricultura para o desenvolvimento econômico e alimentar no Brasil. O Ministério da Pesca pode criar políticas que incentivem a agricultura como alternativa sustentável à pesca tradicional. Para quem não sabe, a agricultura é, por exemplo, você criar tanques, caso tanques cheios de água, e criar os peixes dentro do tanque. Você criar o tanque e criar os peixes lá dentro. Não pescar no meio ambiente, não ir no mar pescar, ir nos lagos pescar. Você criar ali como se fosse um gado, né? Então você cria como se fosse um gado, os peixes dentro dos tanques e você tem uma alternativa muito mais sustentável. Ministério dos Povos Indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas é responsável por promover e implementar políticas públicas voltadas para a proteção e valorização dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Ele atua em áreas como a demarcação de terras indígenas, garantia de direitos culturais e sociais, promoção da inclusão e desenvolvimento sustentável e preservação das tradições e modos de vida dos povos indígenas. Tema 1. A preservação dos direitos das terras indígenas no Brasil contemporâneo. Proposta: o Ministério dos Povos Indígenas pode fortalecer as políticas de demarcação de terras indígenas. Outro tema que é importante também. A questão da demarcação das terras indígenas. E proteção dos direitos dos povos originários. Caiu isso aqui no Enem de 2022. Quem fez o Enem de 2022? Tema 2. Os desafios da inclusão social dos povos indígenas no Brasil. Proposta: os ministérios dos povos indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas pode promover programas de educação e saúde adaptados às necessidades das comunidades indígenas. Agora, o Ministério da Previdência Social. O Ministério da Previdência Social é responsável por gerenciar e implementar políticas relacionadas à Seguridade Social, incluindo aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade e assistência social. Ele supervisiona o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e busca assegurar a proteção social dos trabalhadores e seus dependentes. Um tema possível seria o futuro da Previdência Social no Brasil e os desafios do envelhecimento populacional. Galera, isso aqui é um problemão no Brasil atual, porque a gente tem uma população que está envelhecendo. Isso é uma forma terrível que está acontecendo. Isso tem que ser mudado. Uma hora vai colapsar, mas vamos lá. Quem paga a Previdência Social
das pessoas que estão aposentando e que são aposentadas hoje são as pessoas que estão trabalhando. Ué, mas não deveria ser o dinheiro que essas pessoas que estão aposentadas hoje pagaram durante o resto de toda a sua vida? Não. Isso é terrível. Por quê? Porque a gente está tendo um envelhecimento da população. Essas pessoas aqui estão envelhecendo e elas não estão tendo filhos. Ou seja, elas passam a ser essa população aqui. Quando elas estiverem nesse lugar aqui de serem beneficiadas com a Previdência, cadê a população suficiente para pagar a Previdência de toda essa daqui? Não temos, porque esse número aqui é muito maior do que esse. São poucos filhos. Então, os que vão estar trabalhando vão ser poucos. Os que vão estar recebendo vão ser muitos. Então, como é que isso vai desenrolar, né? E aí temos aí o Ministério da Previdência Social para mexer com isso aí. E aí, uma possível proposta é que esse ministério pode reformular políticas previdenciárias, temos que reformular, para garantir a sustentabilidade do sistema e a proteção dos idosos. Tema 2, a importância da inclusão previdenciária de trabalhadores informais. A gente sabe que quem hoje não tem carteira de trabalho não tem previdência, tecnicamente. É burocrático, no caso, né? Para você conseguir. Quem geralmente consegue são trabalhadores rurais, por exemplo, que aí já tem isso como uma coisa instituída, né? Que geralmente os trabalhadores rurais não têm carteira assinada, então eles conseguem essa questão da previdência. Proposta: o Ministério da Previdência Social pode desenvolver programas para facilitar o acesso dos trabalhadores informais à previdência. O próximo ministério é o Ministério da Saúde. Tema 1. Os desafios da saúde pública no Brasil pós-pandemia. A gente sabe que a pandemia deu uma bagunçada no nosso sistema de saúde. O Ministério... Opa! Esqueci de falar sobre o Ministério. O Ministério da Saúde coordena políticas públicas de saúde no Brasil, gerencia o SUS, Sistema Único de Saúde, promove campanhas de saúde e supervisiona programas de vacinação, prevenção e combate a doenças. Lida com questões de segurança alimentar no sentido de contaminações, por exemplo. Contaminações, a questão da água também, eles coordenam isso daí. O Ministério da Saúde faz essas coisas. E aí, uma proposta seria: o Ministério da Saúde pode reforçar a infraestrutura do SUS e implementar estratégias para enfrentar futuras crises sanitárias. Isso se chama medida profilática. Uma medida profilática é uma medida que visa impedir a interação entre um causador de doença e o organismo, de forma a evitar a disseminação e contaminação da doença. Aí uma palavra legal, ó. Profilaxia, medida profilática, para você botar na sua redação. Se cair algum tema de saúde. Tema 2, a importância da saúde mental no Brasil. Tivemos um tema também, um tema de 2020, o ano que começou a pandemia, que todo mundo estava em casa, caiu esse tema. E uma proposta seria que esse ministério pode ampliar o acesso aos serviços de saúde mental e promover campanhas de conscientização sobre o tema. O próximo a gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego. Ele é responsável por políticas públicas de emprego, regulação das relações de trabalho, fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas e pela gestão do desemprego, do seguro-desemprego e outros programas de apoio ao trabalhador. Primeiro tema, os desafios do mercado de trabalho brasileiro e a inclusão dos jovens. A gente tem os jovens nem hoje em dia, que não trabalham nem estudam. Então, tá ficando muito falado, inclusive, isso. E aí, o Ministério do Trabalho e do Emprego tem a ver com isso. Caso caia na redação, eu já vi professores falando, olha, pode cair sobre os jovens nem na redação. A gente tem esse ministério aqui que dá pra você citar. E esse ministério, ele pode criar programas de capacitação e inserção profissional para jovens, por exemplo. Tema 2, a precarização do trabalho no Brasil e os desafios para a garantia dos direitos trabalhistas. Uma proposta seria que esse ministério pode intensificar a fiscalização das condições de trabalho e promover a formalização do emprego. Amenizar os empregos informais sem a carteira de trabalho. O Ministério dos Transportes é responsável por planejar, regular e supervisionar a infraestrutura de transporte no Brasil, incluindo rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, além de promover a integração logística e a segurança no transporte.
Um tema possível seria os desafios da mobilidade urbana. Esse daqui é um tema de redação que muita gente já faz para treinar. Isso aqui sempre tem uma plataforma de redação que põe esse tema aqui para o pessoal treinar, mas esse tema nunca cai. Vai que ele cai um dia, né? Nas grandes cidades brasileiras. Uma proposta possível seria: esse ministério pode investir em transporte público de qualidade e em políticas de incentivo ao transporte sustentável. Por exemplo, transporte elétrico. Aqui onde eu moro no Espírito Santo, se eu não me engano, a gente tem, se eu não me engano, 1 ou 2, são menos de 10 ônibus elétricos no transporte público, mas que eles estão tentando começar a implementar e a partir de 2030 já vão ter assim, grande parte do sistema de transporte público urbano nesse sentido. Tema 2. A importância da infraestrutura de transportes para o desenvolvimento regional no Brasil. Então, aí temos aqui um ministério que tem a ver com outro ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Propostas de intervenção. O Ministério do Transporte pode promover a modernização da infraestrutura de transportes para integrar melhor regiões do país, ou seja, ter locomoção entre as regiões, tanto de pessoas como de cargas. A gente sabe que a gente tem um problema no Brasil que são as rodovias. A gente tem muitas rodovias e poucas ferrovias. A gente teve lá no governo do Juscelino Kubitschek um incentivo muito grande para a construção de rodovias. Isso, de certa forma, foi bacana, que a gente tem muitas rodovias, é importante ter rodovias sim. Mas isso tirou o nosso foco da construção de ferrovias. E o transporte por ferrovias, ele ainda é o transporte mais barato que tem. E você não pega trânsito. Ferrovia não tem trânsito. Você tem ali uma coisa que é assim, que a gente observa em vários países que funciona e que a gente, infelizmente, tem muito pouco aqui. A gente pode observar, por exemplo, que empresas que são bilionárias, que a gente tem no Brasil, por exemplo, de mineração, a Vale, a ArcelorMittal, essas empresas, elas utilizam os sistemas ferroviários delas mesmas tentaram ali, elas têm os trens delas e elas transportam minério pelo trem, elas não vão por ferrovia. Temos também por ferrovia, claro, né, mas majoritariamente é por ferrovias. É muito barato, a gente deveria investir mais nisso, e isso ia, assim, desafogar o trânsito das grandes cidades de uma forma. Isso, enfim, muito bacana. E agora o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo ele é responsável por promover e desenvolver o setor turístico no Brasil. Suas funções incluem criar políticas para incentivar o turismo, fomentar o turismo sustentável e divulgar os destinos brasileiros. Além disso, também apoiar a infraestrutura turística, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do país. Um lugar aqui no país, uma região que a gente tem um desenvolvimento do Ministério do Turismo bacana, é o Nordeste. O Nordeste tem cidades lá que são, no Sudeste também, mas bastante no Nordeste por conta das praias lá, que são maravilhosas. A gente tem cidades regiões assim, mini regiões que dependem só do turismo, que o turismo é a maior fonte de renda, subindo assim, acima de comércio, assim, né? Claro que o turismo também envolve comércio, mas indústria, agricultura, muito mais do que isso é o turismo. Então, isso é legal. Além de que isso divulga nosso país, as cidades, né? Ela fala como desenvolvimento econômico. A gente tem pessoas de fora vindo visitar o nosso país e consumindo coisas aqui. E a gente tem também a questão regional, né? Que a gente sai de uma região e vai para outra para consumir coisas dessa outra região. Então, a gente está levando capital para lá, a gente está levando dinheiro para essa região. E aqui a gente vai ver, ó, tema 1, turismo sustentável como ferramenta de desenvolvimento econômico no Brasil, e a proposta é: pode incentivar práticas de turismo sustentável, especialmente em áreas de preservação ambiental, por exemplo. Muito bacana isso. A gente tem essas áreas, tipo, por exemplo, os Lençóis Maranhenses, que é uma praia lá do Maranhão, que é incrível, maravilhosa, e é uma área de preservação ambiental. Então, por que não incentivar turismo
um turismo sustentável para essas áreas. Áreas de floresta também. Tinha floresta amazônica, por que não tentar investir nesse tipo de turismo? Tema 2. Os desafios da promoção do turismo interno no Brasil. Isso que eu tava falando. Você sair da sua região no Brasil e ir para outra região. Não necessariamente gente de fora do país. O Ministério do Turismo pode desenvolver campanhas que valorizem os destinos turísticos nacionais, incentivando o turismo doméstico, ou seja, o turismo aqui de dentro mesmo. O que eu não faço para ajudar você a chegar no seu 900 mais? Meu filho, você tem isso aqui? Você não tem desculpa, não. Perder, não, principalmente na competência 5. Nas outras eu até posso pensar em relevar, mas na competência 5, por falta de agente, você não vai ter. Porque te dei aqui 22 agentes de ministério para você botar nessa bendita da sua redação. Não tem desculpa. E dessa vez, gente, me desculpe, mas eu não vou revisar o que eu falei na aula. Porque é muita coisa. Eu preciso dormir, eu tenho aula, eu também estudo. Eu estudo na Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, faço letras lá. Obrigada para quem assistiu esse vídeo, para quem quer melhorar em redação. E se você acha que esse vídeo vai ajudar algum colega seu, manda o link para ele. Se você acha que esse vídeo vai ajudar ao seu colega que também está estudando para o Enem a evoluir em redação, manda para ele. E é isso. Não esqueça de deixar o like e de comentar. Se você quiser algum tema, pode comentar também que eu vou responder. Tem o meu Instagram que tá também na descrição do vídeo. Então, é isso. Até mais.